Avante palestra, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a gente vai falar sobre algumas das piores contratações do Palmeiras da história, tá? Selecionei alguns aqui e, cara, é muito legal fazer esse vídeo porque é uma sugestão de um seguidor, Fernandão. Então, se ele assistir, comenta aí. Isso é a primeira coisa. Então, se você tem sugestões de vídeo, manda aí que a gente pode com certeza gravar e ter um vídeo com a sua sugestão aqui no canal. E a segunda coisa cara, a melhor fase da história do Palmeiras. E tem muito cara que é chorão, cara. Tem muito palmeirense que é chato, velho. E não relembra das fases tenebrosas que o Palmeiras passou. Então aqui é um pouquinho de quem talvez, ou nem tenha idade, né? Às vezes o cara era muito novo e não tem idade para lembrar o que já foi o Palmeiras, né? Então, eu tenho 32 anos, eu já vi o Palmeiras na segunda divisão 2 vezes. Então, cara, já passei fases que o Palmeiras era sofrível assistir o Palmeiras, era sofrível. Ganhava jogos assim, às vezes na bacia das almas e perdia muito. Perdia de goleada, perdia, quem não lembra, Mirassol, Goiás. Cara, então é legal relembrar isso, pra gente sempre ter o pé no chão e saber que, cara, às vezes uma crítica pelo momento que a gente... Cara, claro que, né, críticas são importantes, mas às vezes foge um pouquinho do tom. Que nem o Palmeiras estava 14 ou 15 jogos sem perder, e aí perdeu os últimos 2 jogos antes do Mundial. E aí um monte de gente, putz, será que esse time vai representar bem lá fora? Pô, o Palmeiras estava 15 jogos sem perder. Então, às vezes acontece, é futebol. Às vezes não tá num dia bom. Né? Mas vamos logo pro vídeo. Antes da gente listar aqui os jogadores, cara, eu quero que você preste muita atenção. E se eu não falei algum aqui que você lembrou, comenta que a gente vai debater também, tá? Antes do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sino, porque, cara, todo novo vídeo vai aparecer para você também. E aí pode ser que você faça uma sugestão do seu vídeo e você perca porque você não ativou o sino. Então, vamos aí e ajuda a gente a crescer o canal. Beleza, palestrinha? Vamos lá pro primeiro. Primeiro que eu selecionei aqui, Felipe Menezes. Apelidado de Sono Menezes, o Sleep Menezes. Cara, com certeza uma das piores contratações. Eu me lembro desse time do Palmeiras e era ruim. Era um time que tinha um Leandro Banana, que veio do Grêmio. Cara, e o Felipe, ele se destacava muito, porque às vezes ele fazia uma jogada de gênio. Ele parece o Ozil, sabe? O Ozil, o alemão. E às vezes ele parecia o Ozil, mas às vezes, cara, a maioria das vezes ele dormia em campo. Até a cara dele, como você pode ver aqui, que eu coloquei a imagem dele, é de sono, cara. Então era muito criticado pela torcida. Outro cara que eu selecionei aqui, também um cara sofrível de assistir, cara. Eu até separei, eu lembrei de um lance quando eu tava selecionando aqui. Eu lembrei de um lance que eu assisti o jogo. O time do Palmeiras estava reestruturando, tinha Gabriel Jesus, Dudu, já tava um time legalzinho, mas ainda tinha esses caras como Leandro Almeida. Cara, teve um jogo contra o São Bento. Eu procurei esse lance aqui na internet, como faz muitos anos foi difícil achar. Mas eu procurei e achei um jogo contra o São Bento. 2-2 no Pacaembu. Que esse cara me toma um drible do jogador do São Bento, que eu nem sei o nome. E aí o cara dá um drible desconcertante, faz um golaço de cobertura. Olha esse lance aí, ó, dá uma olhada. Ele perde a bola e o cara toca de cobertura, faz um golaço. Esse era o nível do Leandro Almeida, cara. Zagueiro, cara, eu posso arriscar aqui o pior que eu já vi com a camisa do Palmeiras. Eu já vi cara ruim, mas ele tinha um Hélito também que não era tão bom. Mas esse aí, cara, era difícil, dava medo quando ele pegava na bola. Outro cara aí, um cara que eu não acompanhei tanto, mas que tem até uma musiquinha que virou meme,
Gilmar. Olha aqui o Gilmar. E eu vou pôr a musiquinha dele, um pedacinho aqui pra vocês ouvirem, ó. Era tão ruim que teve até música. Deixa um pedacinho dela rolando. Eu tenho medo do Gilmar. Eu tenho medo do Gilmar. Quando ele pega na bola, eu tenho medo dele errar. Quando defende é um sufoco. Quando ataca dura pouco. Porque ele logo perde a bola e o adversário agradece. Eu tenho medo do Gilmar. Né, o Gilmar. E aí tem outro cara também. Cara, que lateral ruim. Fabinho Capixaba. Tem até um escrito aqui, ó. Lateral tido como passagem interminável de erros. Cara, ele errava todo o jogo. Sempre ele é citado nas listas dos piores jogadores que passaram pelo Palmeiras. Então, tá aí o Fabinho. Até ele acertava às vezes, mas era um cara. Tem outro cara também que eu vou citar aqui, que é o Rosenbrick. Vocês lembram desse cara aqui? Rosenbrick, o meio-campista. Ele até tinha jogos que ele também brilhava, mas, cara, que bagre. Olha quantos bagres já passaram pela Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eu vou deixar o último mais recente. Eu tentei puxar aí das últimas contratações. Poderia colocar o Borja. Poderia colocar, sei lá, de cabeça agora eu me lembro mais do Borja, que foi que deu mais raiva, assim, perdeu muito gol. Mas o que eu lembrei mais recente, muito recente, Caio Paulista. Veio de São Paulo com uma pinta de que assumiria até a briga pela vaga de titular, né? Olha que loucura. E, cara, fez jogos até às vezes despontava, mas muito grosseiro também. E aí foi emprestado pro Atlético, tá lá. Tomara que não volte. Cara, para o vídeo não ficar muito longo, eu não selecionei mais jogadores, mas tem muitos outros bagres que já passaram pelo Palmeiras. Se você lembrou de algum, comenta aí e vamos fazer um bate-bola legal nos comentários. Beleza? Grande abraço e avante palestra.